Olá, meu nome é Felipe, sou aluno do curso de Engenharia de Produção EAD. Esse vídeo tem como propósito responder 3 perguntas da avaliação AF da matéria Engenharia Empresarial e Organizacional do professor Alexandre Leal. A primeira pergunta é: quais são as principais diferenças entre um gestor autoritário e um líder participativo e como a empresa e os gestores devem perceber os profissionais? Bom, vamos lá. Quando se trata das principais diferenças entre um gestor autoritário e um líder participativo, basicamente estamos nos referindo ao estilo de comando, a tomada de decisão, o relacionamento com a equipe e os resultados organizacionais. Um gestor autoritário tem como principais características a centralização das decisões, não consultando a equipe sobre determinadas questões, além de exercer um grande controle dos funcionários baseado em medo e obediência. A equipe possui baixa autonomia, ou seja, apenas executam as tarefas propostas por ele. Geralmente, nesses ambientes de trabalho onde há a presença de um gestor autoritário, há um clima organizacional tenso, competitivo e principalmente com medo de errar. Esse tipo de gestor cria um ambiente extremamente controlado com regras rígidas. Esse tipo de gestão pode gerar resultados rápidos, porém com alto índice de rotatividade dos colaboradores. Já o líder participativo, por outro lado, compartilha decisões, incentiva sugestões e opiniões, permitindo que os demais colaboradores participem do processo de tomada de decisões da companhia. Possui uma comunicação aberta ao diálogo. Outro fator importante é a motivação da equipe, baseada em engajamento, respeito e o sentimento de pertencimento à organização. A equipe possui elevado grau de autonomia. A visão de liderança desse tipo de gestor é pautada no exemplo, na influência e na empatia. Agora vamos à segunda parte da primeira pergunta, que é: como as empresas e os gestores devem perceber os profissionais? As empresas e os gestores devem perceber que os profissionais não são apenas executores de tarefas, mas pessoas completas com habilidades, potenciais, valores e motivações. Essa percepção mais ampla impacta diretamente o desempenho, o clima organizacional e os resultados da empresa. A segunda pergunta: quais são os 3 estilos de liderança mais utilizados pelos gestores e como cada um deles influencia o ambiente de trabalho e o desempenho das pessoas? Basicamente, os 3 estilos de liderança mais utilizados pelos gestores são a liderança autoritária ou autocrática, a democrática ou participativa e a liberal. Primeiramente, vejamos a liderança autoritária. Nesse tipo de liderança, o líder centraliza as decisões, estabelece regras rígidas e espera obediência sem contestação. E como esse tipo de liderança influencia no ambiente de trabalho? Geralmente há um clima tenso ou temeroso, com baixa abertura ao diálogo. E de qual forma isso pode impactar o desempenho dos funcionários? Impacta na execução das tarefas, sendo executada em um curto prazo de tempo. Os colaboradores possuem baixa autonomia e engajamento. E há também a redução do sentimento de pertencimento à organização. Já a liderança democrática ou participativa. Por outro lado, o estilo de liderança democrática é caracterizado pelo compartilhamento de decisões com a equipe, promovendo discussões e o respeito das demais opiniões dos colaboradores. E como esse tipo de liderança influencia no ambiente de trabalho? Influencia criando um clima colaborativo e inclusivo, promovendo maior abertura à inovação e é marcado por relações de confiança entre o gestor e os demais colaboradores. E de qual forma isso impacta o desempenho das pessoas? Bom, impacta no engajamento, promovendo o maior engajamento da equipe e ao aumento na produtividade, além de incentivar o desenvolvimento de competência. E por último, porém não menos importante, é o sentimento de valorização. Agora, liderança lideral. Nesse tipo de liderança, o gestor dá liberdade total para a equipe tomar decisões e se autogerenciar, com poucas intervenções. E de qual forma isso influencia no ambiente de trabalho? Bom, torna o ambiente flexível e informal, pode haver falta de direção clara por não haver um direcionamento claro das tarefas e funções, e há um elevado risco de desorganização se a equipe não for madura o suficiente. E de qual forma isso impacta no desempenho das pessoas? Pode estimular criatividade e responsabilidade, principalmente, rende bons resultados em equipes experientes e pode causar confusão ou queda de desempenho em equipes sem autonomia. Agora a última pergunta:
Quais são os 5 passos necessários para desenvolver um plano a fim de eliminar falhas no desempenho de um processo? Bom, os 5 passos são: o primeiro, identificar e definir o problema; o segundo, analisar as causas das falhas; o terceiro, desenvolver soluções eficazes; quarto, implementar as soluções; 5, monitorar, revisar e padronizar. Agora eu vou me aprofundar em um pouco mais sobre cada um desses passos. O primeiro, que é identificar e definir o problema. Isso se refere à coleta de dados e evidências que indiquem a existência de falhas no desempenho, delimitando claramente qual parte do processo está com problema, além de envolver as partes interessadas para validar a percepção do problema. O segundo passo é analisar as causas das falhas, utilizar ferramentas de análise como o diagrama de Ishikawa, 5 porquês ou análise de Pareto, identificar causas raiz distinguidas de sintomas superficiais. Terceiro passo, que é desenvolver soluções eficazes, propor ações corretivas com base nas causas identificadas, priorizar ações com base em sua eficácia e facilidade de implementação. 4. Implementar as soluções, criar um plano de ações com prazos, responsáveis e recursos necessários, comunicar claramente as mudanças aos envolvidos no processo, realizar testes pilotos, se aplicável, antes da implementação total. 5. E último, monitorar, revisar e padronizar. Medir os resultados após a implementação para verificar melhorias, ajustar as ações, se necessário, documentar os novos padrões operacionais e treinar a equipe para mantê-los, estabelecer monitoramento contínuo para evitar recaídas. Bom, esse foi o vídeo para poder responder as 3 perguntas da avaliação AF da matéria Engenharia Empresarial e Organizacional. Muito obrigado.